e dali para frente. A dificuldade do cidadão em regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral, que, sobretudo, o cidadão que mora no interior de cada estado. Vamos imaginar uma situação que tem precariedade de instalações, precariedade de estrutura, precariedade de locomoção para os seus cidadãos, como o Maranhão. Um cidadão maranhense que queira regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral e mora numa cidade que deixará de ter zona eleitoral. Vai ter que se locomover para outra cidade. Normalmente, ele não vai, por falta de recursos para se locomover, ele não vai estar falando em Maranhão, daqui o colega Rubens Pereira Júnior, nosso advogado, deputado federal pelo PCdoB do Maranhão. E eu dizia, Rubens, que essas medidas vêm preocupando a cidadania brasileira, né? Porque falta de fiscalização significa facilitar processo de corrupção, que nós sabemos que no processo eleitoral brasileiro, infelizmente, é uma das marcas negativas e permanentes do processo eleitoral. Significa tormento para os servidores, significa acúmulo de trabalho para determinados outros servidores. Enfim, é uma medida, são medidas que não têm, pelo menos em relação àquilo que me foi relatado, não tem nada de positivo. São medidas que só trazem preocupação, só trazem desmonte, só trazem desmanche, né? E até mesmo a possibilidade de terceirização de atividades fins, como o servidor da Justiça Eleitoral, do meu ponto de vista, exerce atividade fim do Estado. Então, a possibilidade de terceirizar esse serviço, já me foi relatada também, é uma possibilidade latente e que parece vai se concretizar, se é que já não está se concretizando. Então, por conta desse conjunto de razões da maior relevância, nós requeremos aqui na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania a realização dessa audiência pública. E, desde já, eu agradeço a cada uma e a cada um dos componentes desta mesa o atendimento ao convite que nós formulamos para participar dessa audiência pública. Então, dadas essas explicações, nós vamos dar início. Eu vou usar o seguinte critério: eu vou abrir de uma ponta, passo por uma ponta, passo para outra, e assim é normalmente o critério de que nós nos valemos aqui. Então, eu passo a palavra, por 10 minutos, à senhora Fernanda Lauria. Assim. Alô? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Adi Damus, que, no momento em que nós conversamos com ele sobre tudo o que estava acontecendo na Justiça Eleitoral, e até aquele momento estava muito restrito a nós, né, servidores, magistrados e promotores que atuam na Justiça Eleitoral, essa questão, ele se mostrou muito preocupado e imediatamente requereu a realização de audiência pública para discutir todo esse problema, para a sociedade, inclusive, ter noção de tudo que está acontecendo, e também se ofereceu para criar a Frente Parlamentar em Defesa da Justiça Eleitoral. Portanto, eu agradeço muito, deputado, pela sua atuação em defesa da nossa democracia. Gostaria de cumprimentar também os demais membros da mesa, o doutor Jaime, doutora Norma, doutora Renata Gil, que já é uma segunda oportunidade que nós temos, né, doutora Renata, de participar juntas sobre esse assunto. Doutora Vânia, professora e advogada, militante na Justiça Eleitoral. Companheiro Lucas Ferreira Costa.
que pegou todos os tribunais de surpresa, ninguém estava esperando isso. Essa resolução foi alterada no seu artigo 9º, justamente o único artigo que tratava de remanejamento de zonas e, assim mesmo, de municípios com menos de 10 mil eleitores. O artigo 9º, que tratava dessa questão, foi alterado para dar carta branca à presidência do Tribunal Superior Eleitoral fazer o que quisesse com as zonas eleitorais existentes. O artigo passou a dizer: a presidência do TSE expedirá as normas para a adequação das zonas eleitorais existentes. Quer dizer, foi realmente uma carta branca dada ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E no dia seguinte à publicação dessa resolução, foi publicada a portaria número 207 da presidência do TSE, determinando a extinção de 72 zonas eleitorais das capitais, de 16 capitais. O Rio de Janeiro foi a mais afetada naquele momento, das 72 zonas, 48 só no Rio de Janeiro. Infelizmente, essas zonas eleitorais já foram extintas, porque, inclusive, o prazo dado pelo TSE foi irrisório, prazo de 2 meses para se extinguir metade das zonas eleitorais de uma capital grande como o Rio de Janeiro, por exemplo. E a desculpa usada é a economia. Só que nós sabemos que a economia é irrisória, ela não representa nem 1%. Então, o que está por trás disso não é, de fato, a economia. E quando a gente analisa a forma como tudo se deu, com prazos absolutamente curtos, se vê que o que está se buscando não é a otimização do serviço, nem a economia. E mesmo que representasse alguma economia significativa, seria a que preço, né? O preço da democracia? Bom, logo depois, até esse momento, o Rio de Janeiro era praticamente a única capital afetada, o único estado. Pouco depois, foi publicada a portaria 372, que aí desmantela a justiça eleitoral do país, desmantela a justiça eleitoral no interior dos estados. E o mais absurdo é que isso foi feito com uma decisão monocrática. O resultado, a soma da extinção das zonas eleitorais da capital com as zonas eleitorais do interior previstas na portaria 372, ocasionaria a extinção de quase 1.000 zonas eleitorais no país, tudo por uma decisão monocrática. Esse fato foi questionado e o TSE resolveu esse problema editando a resolução 23.520, que revoga a portaria do interior, que desmantela a justiça eleitoral no interior. Quem acompanhou essa sessão viu que a aprovação dessa resolução foi feita em 20 segundos. Foi apresentada a resolução, não teve debate, não teve discussão, não teve absolutamente nada. Foi simplesmente para acabar com o argumento da decisão monocrática, extinguindo quase 1.000 zonas no país. Só que essa questão só foi suprida em relação ao interior. Porque o que nós temos hoje é que 72 zonas, ou pelo menos 48 zonas da capital do Rio de Janeiro, foram extintas a partir de uma decisão monocrática, o que é um verdadeiro absurdo. Principalmente se nós formos levar em conta que a competência para criar a zona eleitoral é dos tribunais regionais eleitorais, competência privativa. E logo quem cria é quem extingue. E isso não é à toa. O Código Eleitoral prevê a competência privativa aos regionais porque quem conhece as realidades locais são os tribunais regionais. O TSE não tem a menor ideia, não tem o menor conhecimento da realidade de cada estado, de cada município. Então, como pode interferir dessa maneira na organização administrativa dos tribunais regionais? Não é à toa que o Código Eleitoral prevê essa competência para os regionais. Quando o TSE interfere nisso, na verdade, ele está comprometendo o trabalho, está comprometendo a atividade da Justiça Eleitoral. Porque é óbvio que eles não têm a menor condição de determinar a extinção sequer de uma zona, quanto mais de quase 1.000 zonas eleitorais no país. Juntamente com todas essas resoluções de extinção de zonas eleitorais, no meio de tudo isso, também foi publicada a resolução 23.518, que estabelece a terceirização da área fim da Justiça Eleitoral. E, mais uma vez, eles usam como desculpa a biometria.
Só que quem analisa essa resolução vê que ela não foi feita simplesmente para facilitar a coleta dos dados biométricos, não. Ela prevê a terceirização para atividade de apoio administrativo, prevê terceirização para atividade de apoio à organização dos pleitos eleitorais, prevê a terceirização para atividades que constituem a missão institucional dos tribunais. Então, não é a terceirização só para tirar os dados biométricos do eleitor, é terceirização da área fim mesmo da Justiça Eleitoral. Então, o nosso entendimento é de que tudo isso, todas essas resoluções, tanto a de extinção quanto a de terceirização, representam um combo, que é o combo do desmonte da Justiça Eleitoral. O que nós temos hoje é o desmonte da Justiça Eleitoral caminhando a passos largos. O quadro é dantesco. E tudo isso foi feito sem pensar, por exemplo, nos servidores da Justiça Eleitoral. Não foi dado sequer um prazo razoável. Foi publicada uma portaria que determina a extinção no prazo de 2 meses, 30 dias para planejamento e 30 dias para execução, e sem sequer preparar os servidores para isso. De repente, nós tínhamos servidores correndo o risco de ter que alterar todo o seu planejamento familiar, tendo que mudar de município, ou então ser deslocado para uma zona eleitoral muito longe de onde ele reside hoje, sem o menor cuidado, sem o menor planejamento, sem o menor suporte por parte do próprio tribunal, do próprio TSE. A quem interessa, né, o desmonte da Justiça Eleitoral? É essa questão que a gente tem que discutir, porque eu acho que está claro para todo mundo que o que está caminhando por aí é isso. E nós sabemos que não ter a zona eleitoral no município, e nós estamos falando, assim, se tivermos que adequar os regionais às resoluções do TSE, estamos falando de uma zona eleitoral responsável por 5 municípios, isso em vários estados brasileiros. Quer dizer, todo mundo sabe que é inviável uma única zona eleitoral fazer a fiscalização da propaganda de 5 municípios, fazer registro de candidatura de 5 municípios, prestação de contas de 5 municípios, quer dizer, a atividade fica absolutamente comprometida. Então, o que nós estamos vendo é que estão transformando a Justiça Eleitoral em mera emissora de documentos. É isso. Junto a isso vem o Registro Civil Nacional, que em princípio está a cargo da Justiça Eleitoral. Então é isso que estão fazendo, estão tirando o poder de fiscalização da Justiça Eleitoral. E isso compromete o processo eleitoral como um todo, compromete a própria democracia. Estamos falando de um retrocesso imenso. Estamos falando da volta de práticas já vou concluir, de práticas que vieram sendo combatidas e nos remetem à República Velha. É a volta do coronelismo, do voto de cabresto, dos currais eleitorais daquela época, que essas práticas vieram sendo minimizadas e muito pela atuação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, e hoje estão tentando retroceder no tempo, inclusive em várias questões, não só na Justiça Eleitoral isso está acontecendo, né? É um retrocesso de maneira geral, mas eu acho que é o compromisso de todos aqui, porque a sociedade, na verdade, como um todo, não está sabendo muito bem disso. Então, acho que todos têm que ter o compromisso de explicar para a população o que está acontecendo, porque isso significa a dificuldade, assim, eleitores muito pobres não vão mais votar se chegar à extinção de quase 1.000 zonas eleitorais, porque ele não vai ter dinheiro para se deslocar para um município, 2 municípios, a passagem é muito cara. Estamos falando de jovens de 16, 17 anos que não vão se deslocar para outros municípios para tirar o título se ele não é obrigatório, e toda a campanha que vem sendo feita para o jovem votar vai cair por terra abaixo. Pessoas muito idosas, então, o que significa é o desmonte da Justiça Eleitoral, a inviabilização da fiscalização do processo eleitoral e a dificuldade imensa do acesso à justiça. E compromisso de todos nós combater essas normas do TSE, que na verdade devia proteger a democracia brasileira e está fazendo justamente o contrário. Muito obrigado. Agradeço a senhora Fernanda Lauria e agora... O MAR está fazendo maldades contra muitos brasileiros e brasileiras que vão ter que se deslocar
para ir votar em outra localidade. Então, vamos lutar para que, de fato, retome isso aqui. Porque quando